Boas pessoal, daqui HatRat. Na altura de escolher a memória RAM, tal como quase todos os outros componentes, o que não falta são opções, o que não falta são especificações técnicas e isso pode gerar confusão também. Mas ao contrário de grande parte dos outros componentes, nas builds que eu sugiro, se repararem, e muitos já repararam, eu quase não dou muita atenção às especificações da memória RAM e isso tem uma razão de ser. Na memória RAM, nas diferentes opções que existem, nós temos principalmente duas características, que é a frequência e os timings, as latências. A frequência quanto mais melhor, a latência quanto menor, melhor. O que acontece é que eu normalmente não dou muito valor a isto porque a grande parte das builds que eu recomendo são pensadas em jogos, ok? E em jogos pouca ou nenhuma diferença isso faz e quando faz a diferença é muito pequena, ok? Ainda assim, vamos tentar tirar essas dúvidas de uma vez por todas. Portanto, o que eu fiz aqui para simular mais ou menos uma situação real foi, peguei na memória RAM que estou a usar, Corsair Vengeance, neste caso CL9 a 1600 MHz, em Dual Channel, e o que fiz foi, ativei o perfil XMP, que a propósito devem confirmar se podem ativar e se quiserem saber o que é o perfil XMP, se podem ou não ativar e como o ativar, tenho um tutorial já feito aqui, está aqui o link e na descrição também, como sempre. Portanto, ativo o perfil XMP, o que eu fiz foi alterar apenas a frequência da memória RAM, utilizei 4 frequências diferentes, 1066, 1333, 1600 e 1866. E quanto aos timings, o que eu fiz foi deixar, ao ter o perfil ativado, alterava só a frequência e deixei que a motherboard encontrasse os timings ideais para a RAM, para não criar esforço adicional e não entrar no chamado overclock de memória RAM, ok? E portanto, fiz as alterações na frequência e deixei a motherboard escolher a latência mais adequada para o caso, e nas frequências mais baixas a latência chegou ao CL6, escolhido pela board, nas frequências mais altas, para compensar, chegou ao CL11. Ok? Mas vocês vão ver isso nos benchmarks. Agora, eu poderia fazer isto de outras duas formas, que era tentar manter a frequência e variar só a latência, ou tentar manter a latência e variar só a frequência. São três hipóteses diferentes e eu escolhi esta forma, alterar a frequência e deixar que a motherboard, através do perfil XMP, encontrasse a latência mais confortável para a memória RAM, uma vez que muitas memórias RAMs que estão à venda, normalmente quanto maior é a frequência, maior é a latência também, e quanto menor é a frequência, menor é a latência também. Portanto, isto pareceu-me que representasse um caso mais realista das diferentes memórias RAMs que existem à venda, tirando aquelas que são muito mais caras porque têm uma frequência muito alta e uma latência baixa, mas isso normalmente sai das builds normais recomendadas para gaming, porque gasta-se muito dinheiro só na memória RAM e, portanto, não pareceu muito interessante aqui. Ainda assim, se houver uma quantidade suficientemente grande de pessoas a pedir-me para eu fazer um dos outros dois testes, na boa, deixem nos comentários. Se eu achar que justifica, repito os mesmos benchmarks dessa forma, ok? Mas vamos deixar de paleio seco aqui, vamos ver quais são os resultados. Testei em cada um dos 4 settings 3 jogos diferentes, os frames médios apenas, os máximos e mínimos não interessa aqui, vamos ver apenas quais são as diferenças ao mudar de tipo de memória RAM. Siga para os benchmarks. Bem, como viram pelos resultados, a diferença é nenhuma. Existem ali diferenças mínimas, em vários casos inferiores a 1% e até mesmo inferiores a 0,5%, portanto isso é considerado dentro da margem de erro, porque em qualquer benchmark que vocês façam em casa, ao repetirem o benchmark vai haver pequenas diferenças, que é o que aconteceu aqui, portanto é considerado
empate, não há diferença nenhuma nesta forma como testei. Eu já tinha testado para mim, mas não apontei das outras formas, tentar manter a latência e mudar só a frequência, whatever. Eu sei que os resultados são mais ou menos os mesmos, mas como eu já disse, se fizerem a mesma questão, eu posso tentar reproduzir os testes de outra maneira, em vez de deixar que a board decida a latência automaticamente, ok? De ressalvar uma coisa muito importante. Quando eu digo que estas especificações da memória RAM pouco ou nada, como se viu aqui, interferem no desempenho em gaming, isto é quando tenho uma placa gráfica dedicada. Se usarem uma placa gráfica on-board, principalmente um APU da AMD, aqueles A6, A8, A10, aí, como a memória gráfica é memória RAM, a latência não é muito importante, mas a frequência é muito importante. E se usarem uma memória RAM a 1333, se passarem, por exemplo, para 2133, ou mesmo que seja 1866, vão ver um aumento significativo de desempenho e aumento de frames nos jogos, ok? Quando utilizam gráficos on-board, porque a memória gráfica passa a ser a memória RAM. Sempre que tenho uma placa gráfica dedicada, os resultados, as diferenças vão ser mais ou menos as que vimos aqui, ok? Portanto, se a vossa máquina, a máquina que vocês estão a comprar, é pensada especificamente para jogos, acima de tudo para jogos, só não comprem a RAM mais fraquinha que houver, se for de uma marca branca ou uma marca duvidosa, whatever, só para evitarem que ela não vá com os portos ao fim de 2 anos, que seja. Mas tirando isso, escusam de gastar dinheiro a mais em memórias RAM todas XPTO, porque não vale a pena, gastem o dinheiro naquilo que é importante, em outros componentes, ou então divirtam-se com os vossos amigos, vão jantar fora, não gastem mais 30 euros numa memória RAM, só porque diz que é 2000 e tal de frequência e tem ICL9, ok? Bem, era isto, espero-vos ter ajudado. Qualquer dúvida em particular deixem cá em baixo nos comentários, já sabem o habitual. Sugestões para outro tipo de testes relacionados com memória RAM ou outro hardware, sintam-se à vontade para pedir também. Se valer a pena, já sabem, eu faço. E para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.